os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus podem nos dar. A paz que somente aqueles que buscam a Deus, que obedecem aos seus mandamentos, podem ter esta paz. A paz que nenhum dinheiro compra. Amém. Hoje o Senhor Deus falará conosco na palavra que está em Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Aleluia! Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite, né? A vida de uma pessoa com Deus começa a partir do momento que a pessoa começa a ler a Bíblia, começa a ouvir as pregações, começa a ir nos cultos, e a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, e a pessoa começa a obedecer a palavra de Deus. A pessoa passa a crer que aquela palavra de Deus faz bem para ela, e a pessoa começa a aceitar a palavra de Deus na vida dela. A pessoa começa a obedecer tudo que Deus manda a pessoa fazer, a pessoa procura fazer o que Deus manda. E aí a pessoa, ela se batiza. Ali na hora do batismo, a pessoa faz uma aliança com Deus. A pessoa promete ser fiel a Deus por toda a eternidade. A aliança com Deus não é igual à aliança que um homem faz com uma mulher, ou que uma mulher faz com um homem no dia do casamento, né? Aonde, né, um promete, né, ser fiel ao outro até que a morte o separe, né? E que depois que um dos dois, né, morre, né, o outro que fica vivo, ele pode se casar de novo, né, com outra pessoa. Mas a aliança com Deus, quando nós nos batizamos, somos batizados, né, nas águas, né, igual Jesus ensinou, né, nós fazemos uma aliança com Deus. O que é a aliança com Deus? A gente promete ali na hora do batismo obedecer a Deus, fazer o que Deus manda a gente fazer, né? Quando Deus der uma ordem para a gente obedecer.
né? Essa é a aliança com Deus, né? E aí a gente passa também a participar da Santa Ceia, né? No dia da Santa Ceia, né? Ali na hora, né? Quando nós vamos participar do corpo de Cristo, né? Simbolizado ali pelo suco de uva e pelo pão. Ali nós lembramos, né? Jesus, ele disse que quando a gente estiver participando da Santa Ceia, é para a gente lembrar dele, é para a gente lembrar de tudo que ele fez por nós, é a gente lembrar dos mandamentos de Jesus, dos mandamentos de Deus, e a gente lembrar que um dia Jesus vai voltar e vai levar aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, aqueles que não quebraram a aliança que eles fizeram quando eles batizaram, né? Então aqui a palavra de Deus está falando que Deus, ele mostrou para João, né, a visão, né, do novo céu e da nova terra, né, da nova Jerusalém, que é o lugar que Jesus, ele vai levar aquelas pessoas que são fiéis a Deus, aquelas pessoas que não quebraram a aliança que elas fizeram com Deus, né? Glória a Deus, aleluia, né? E aqui, né, no verso 1 e no verso 2 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, né? A palavra de Deus diz que um dia esse céu que nós vemos, né, essa terra que nós pisamos aqui, ela não vai existir mais, né? Aquelas pessoas, né, que foram fiéis a Deus, que são fiéis a Deus, elas estarão ali, né, com Jesus, ali na Nova Jerusalém. E aquelas pessoas que não foram fiéis a Deus, aquelas pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, elas estarão ali no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Então, e aqui no verso 3, diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, né? Aquelas pessoas que obedecerem a Deus, que forem fiéis a Deus, elas estarão eternamente com Deus, né? Deus ali reinando sobre elas, elas estarão ali louvando e engrandecendo o nome de Deus por toda a eternidade. O verso 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Por que né, Deus, ele fala essa palavra para nós, que ali não haverá mais sofrimento, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima? Porque aquelas pessoas, né, que se deixam ser usadas pelo inimigo, aquelas pessoas que fazem o mal para nós, aquelas pessoas que fazem, né, a gente sofrer, aquelas pessoas, né, que nos ferem com palavras ruins, né? Essas pessoas, elas não vão entrar lá. Essas pessoas, elas vão para o lago de fogo. Então só vai para o céu, né, aquelas pessoas que fazem o bem, que fazem a vontade de Deus, que obedecem os mandamentos de Deus, aquelas pessoas que amam a Deus de todo o coração e que amam o próximo como a si mesmo. E o verso 5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Muitas vezes eu posso estar falando para alguém que se afastou da igreja e falou, olha, e pensa assim: olha, para mim não tem mais jeito, né? Para mim não tem mais jeito, eu vou ser condenado, eu não vou para o céu. Mas Deus, ele está te falando nessa noite: eis que faço novas todas as coisas. Deus, ele pode renovar a sua vida. Nessa noite é só você se arrepender, né? Se você fez alguma coisa errada, né, contra Deus, né, e se afastou da igreja, se afastou da presença de Deus, nesse momento, né, se arrependa, né, peça perdão para Deus, e Deus vai renovar a sua vida, né? Deus vai te dar uma vida nova, né? Igual Deus, né, Jesus falou para Nicodemos:
né, que para Nicodemos ser salvo, ele tinha que nascer de novo, né? Então, e ele perguntou, mas como que pode, né? Eu vou voltar, né, para o ventre de minha mãe de novo? Aí Jesus falou não, né? Que ele tinha, né, que se arrepender de todos os pecados dele, né? Que ele tinha que deixar de ser aquela velha criatura que fazia coisas erradas, e ele tinha que ser agora uma nova criatura que fazia a vontade de Deus, que obedecesse os mandamentos de Deus. Então nessa noite Deus fala, né? Se você fez alguma coisa errada, se você errou contra Deus, né, se arrependa nessa noite e passa a fazer, né, o bem, fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus manda, e Deus vai te transformar numa nova criatura, e você vai ser salvo, né? Quando Jesus voltar, né, Jesus ele vai te levar, você vai para o céu com Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Se você se arrepender e passar a ser fiel a Deus, né, a obedecer a Deus, a resistir ao diabo, né, e Deus ele vai, né, Deus ele vai ser com você aqui nessa terra, né? Nessa terra, enquanto você estiver aqui nessa terra, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a vencer tudo que aparecer, né? E depois Deus ele vai te levar. Jesus ele vai te levar para estar eternamente com Deus, louvando a Deus e servindo a Deus. Aleluia! E o verso 6 diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, né? Quantas pessoas estão com sede de ouvir a palavra de Deus, né? Leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, né? Deus ele dá a palavra dele de graça para nós, né? Deus ele não cobra nada pela salvação. Deus ele não cobra nenhum dinheiro pela salvação. Deus ele não cobra dinheiro pela palavra dele, né? Porque Deus ele não precisa, né, de dinheiro lá no céu. Então a palavra dele, ele dá a palavra dele de graça. Então de graça lhe darei da fonte da água da vida, né? A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Né? Se a gente estiver com sede, é só a gente ajoelhar, pedir sabedoria. Senhor Deus, me dá sabedoria, me ajuda, me ensina a entender a Bíblia, a entender a Tua palavra, a ler a Tua palavra, né? E Deus ele vai te ajudar a compreender a palavra de Deus, né? Verso 7, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho, né? Um dia, né, os fariseus falaram para Jesus: olha, nós somos filhos de Deus. Jesus falou: não, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do vosso pai, porque ele foi mentiroso, foi homicida desde o princípio, e vocês fazem o que o diabo gosta. Então, quem faz a vontade do diabo, quem faz o que o diabo gosta, a pessoa é filha do diabo. Mas a pessoa que faz a vontade de Deus, que obedece os mandamentos de Deus, é filho de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que só vai entrar lá no céu aquele que é filho de Deus, né? Quem vencer, né? Quem vencer as lutas, quem vencer as tentações, quem vencer o diabo, né? Vai herdar todas as coisas, né? E Deus, né? E Deus ele fala: e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Agora o verso 8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aquelas pessoas que não obedecem a Deus, aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que não querem obedecer os mandamentos de Deus, essa pessoa, ela vai para o lago de fogo, né? Ela vai sofrer por toda a eternidade ali no lago de fogo. Mas aquela pessoa que obedece os mandamentos de Deus, né, ela irá ali, glória a Deus, ficar com Deus eternamente. Glória a Deus por toda a eternidade, né? Então, a gente podemos fazer uma pergunta, né? Assim, né? Muita gente fala que quer ir para o céu. Muitas pessoas falam: Jesus, volta logo. Volta logo, Jesus. A gente sempre ouve essas orações: ó Senhor Jesus, volta logo para buscar a tua igreja, porque, né, eu não suporto mais, né?
Primeiro, né, que Jesus, ele não vai voltar na hora que a gente quer. Ele vai voltar na hora que Deus mandar ele voltar. Então não adianta a gente ficar pedindo para Jesus voltar logo, porque ele vai voltar na hora que Deus mandar ele voltar para levar a igreja, né? E outras coisas também, que quando a gente pede para Jesus voltar logo, a gente está pensando na gente. A gente não está pensando em tantas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não conhecem a palavra de Deus, né? A gente não está pensando que tem pessoas que ainda precisam ouvir a palavra de Deus, né? E a gente pedindo para Jesus voltar logo, a gente está querendo que Jesus só leve a gente para o céu e deixe essas pessoas para trás, né? Então Jesus, ele não quer isso, ele não quer que a gente ore desse jeito. Ao invés da gente orar para Jesus voltar logo, vamos orar, né? Vamos orar, né? Para Deus abençoar aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus ainda, para que elas venham conhecer a palavra de Deus. Vamos também evangelizar também, né? Falar para as pessoas sobre o amor de Deus, né? Glória a Deus, contar o nosso bom testemunho de vida, o que Deus fez, o que Deus está fazendo na nossa vida, né? Então, e também, né, às vezes, né, a pessoa fala, nossa, eu quero ir para o céu, né? Se a gente fazer uma pergunta, né, a maioria das pessoas vai, né, se a gente perguntar se a pessoa quer ir para o lago de fogo ou quer ir para o céu, a pessoa vai falar que quer ir para o céu, né? A maioria das pessoas vão dizer que querem ir para o céu, né? Mas por que as pessoas querem ir para o céu muitas vezes? Mas não é porque Deus está lá. Às vezes a pessoa quer ir para o céu para não sofrer mais, para não ter mais doença, para não ter mais que trabalhar, para não ter mais que levantar de manhã para ir trabalhar. Muitas vezes é isso que acontece. Não é porque Deus está lá, não é porque a pessoa ama a Deus, mas Deus, ele fala para nós essa noite que só vai entrar no céu, Jesus só vai levar para o céu aquela pessoa que ama a Deus, que obedece aos mandamentos de Deus, que ama o próximo, que não faz mal para o próximo, né? A palavra de Deus, ela diz assim, aqui em Apocalipse, capítulo 21, e o verso 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? O que Deus está querendo dizer assim, né? Que aquelas pessoas, que lá no céu, a palavra de Deus diz que lá no céu não vai ter briga. Lá no céu não vai ter irmão contra irmão. Lá no céu não vai ter isso. Muitas vezes aqui na terra é um crente brigando com o outro. É um crente desejando o mal para o outro. É um crente desejando a morte para o outro. É um crente traindo outro crente. É irmão contra irmão. Mas lá no céu não vai ter isso não. É por isso, né, a gente vê que tem tantos crentes, tem tantos crentes com depressão. Tem tantos crentes tristes, tem tantos crentes até tomando antidepressivos, porque tem pessoas que fazem o mal para eles, né? Muitas pessoas falam, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na igreja porque aquela irmã me falou tal coisa, aquele irmão me falou tal coisa que me entristeceu. Só que lá no céu, ninguém vai falar nada que vai entristecer outra pessoa, né? Lá no céu não vai ter brigas, lá no céu não vai ter sofrimento. Por quê? Porque as pessoas que são usadas pelo diabo para fazer as outras pessoas sofrer, elas não vão entrar lá, né? Agora, se eu sou uma pessoa que fala mentira, que eu fico xingando as pessoas, que eu fico falando mal das pessoas, que eu fico maltratando as pessoas, eu vou para o céu? Eu vou entrar lá no céu? Não, eu não vou entrar lá no céu. Porque a palavra de Deus diz que lá, né, que lá não haverá mais morte, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais clamor. Se eu sou uma pessoa que provoco dor em outras pessoas, que eu faço as pessoas ficar tristes, que eu mato as pessoas, eu não vou entrar no céu. Mas se eu sou uma pessoa, né, que eu ouço a palavra de Deus, que eu obedeço a Deus, né? Que eu faço bem para as pessoas, né? Que se tiver alguma pessoa precisando de uma ajuda, eu vou ajudar aquela pessoa.
quando Jesus voltar, eu vou. Né? Agora, se eu sou uma pessoa que fica arrumando confusão aqui nessa terra, eu não vou para o céu. Por quê? Porque lá no céu não vai ter confusão. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus diz assim que enquanto o diabo, que se chama Lúcifer, ele estava lá no céu servindo a Deus, ele ficou lá. Mas a partir do momento que ele passou a fazer coisas erradas lá no céu, Deus tirou ele de lá. E os anjos que acreditaram nele também, que passaram a fazer coisas erradas também, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele lançou no abismo os anjos que pecaram, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele fez, né, o Lúcifer, né, que ele fez para ser um anjo, para proteger. Ele não fez ele para ser mal, mas ele passou a querer ser maior do que Deus, a se assentar no trono de Deus, a tirar Deus de lá do céu e reinar no lugar de Deus. E ele começou a enganar os anjos, a mentir lá no céu, a matar, a destruir lá no céu. Então Deus tirou ele de lá. No céu não tem morte, lá no céu não tem mentira, lá no céu não tem destruição. Então aquelas pessoas que matam, que roubam e que destroem, elas não vão entrar no céu. Se alguém mata, se alguém rouba, se alguém destrói, tem que parar com isso. E tem que passar a fazer a vontade de Deus, amar a Deus de todo o coração e amar o próximo também, e a fazer o bem. Aí sim vai ser salvo. Né? Então, Deus ele fala para nós nessa noite que um dia Jesus vai voltar. E Jesus ele disse assim, que ele vai vir na hora que a gente menos espera. Por isso que nós temos que estar atentos, sempre servindo a Deus, né? Sempre servindo a Deus. Muitas vezes alguém fala, mas já faz mais de 50 anos, já faz mais de 100 anos, mais de 1000 anos que estão falando que Jesus vai voltar, e até agora não voltou, né? Mas isso aí é uma estratégia do diabo, para fazer as pessoas parar de obedecer a Deus. Mas nós vamos continuar obedecendo a Deus. Nós temos que continuar obedecendo a Deus, amando a Deus de todo o coração, amando o próximo, né? Para que o Senhor Deus, né, ele venha, né, nos salvar, né? Então, né, Deus ele fala para nós essa noite que quem mata, quem rouba e quem destrói, quando Jesus voltar não vai subir, né? Pode ser crente, pode ter dons, pode falar Senhor, Senhor, não vai. Porque Jesus ele disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus, o meu Pai que está nos céus. Né? Jesus ele vai falar também que naquele dia, muitas pessoas vão falar, mas mestre, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós ressuscitamos mortos, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então Jesus ele vai falar para essas pessoas, eu não conheço vocês. Porque dons, a pessoa tem um dom, isso não vai levar ela para o céu. A pessoa simplesmente ser batizada não vai levar ela para o céu. A pessoa só ser membro de uma igreja não vai levar ela para o céu. Mas o que vai levar a pessoa para o céu é a pessoa aceitar Jesus Cristo. E o que é aceitar Jesus Cristo? É aceitar tudo que Jesus disse para fazer. Aceitar a palavra de Deus, passar a obedecer a Deus, né? Estar batizado, porque a palavra de Deus diz que não adianta só crer, não adianta só ser batizado, tem que crer e ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É o que diz a palavra de Deus, né? Então a pessoa tem que crer e ser batizada. O que é crer? Crer é crer na palavra de Deus. É crer que a palavra de Deus é para o nosso bem, é para nos ajudar. É crer que tudo que Deus falou para a gente fazer é para o nosso bem, né? Então esta é a palavra de Deus para nós nessa noite, né? Então vamos fazer oração, né, para os irmãos, para as irmãs que estão assistindo esse vídeo, né? Se tiver alguém que está afastado,
afastou da igreja, afastou de Jesus, parou de ler a Bíblia, parou de buscar Deus. Deus, Ele te chama nessa noite, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele fez o homem e a mulher e os abençoou. Deus, Ele mandou Jesus Cristo aqui nesse mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Deus, Ele quer salvar todos nós, né? Mas a salvação depende da gente. Se a gente passar a obedecer a Deus, a gente vai ser salvo. Senão, não vamos ser salvos. Então vamos orar nesse momento, né? Você que diz que não tem forças para voltar para Deus, ore, peça força e Deus vai te dar força para você voltar. Você que está com um problema que é difícil, um problema que o médico já falou que não pode resolver, o advogado, o juiz falou que não pode resolver, os seus amigos também disseram que não pode te ajudar. Deus pode te ajudar. Ore, apresente essa causa para Deus e creia e confie em Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Pois o Senhor é digno, Senhor Deus, de todo louvor, de toda honra e de toda glória, hoje e para todos sempre. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor tem falado conosco, Senhor Deus. Senhor Jesus, abençoe todos os ouvintes dessa palavra, todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Aqueles que dizem que não têm forças para te servir, fortaleça eles, Senhor Deus, para que eles venham te servir. Aqueles que ainda, Senhor Deus, têm dificuldade em ler a Tua palavra, em ler a Bíblia, entender a Tua palavra, tem entendimento para eles, Senhor Deus. A Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que Salomão, ele pediu sabedoria para o Senhor, Senhor Deus, e o Senhor deu sabedoria para ele. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor Deus, para a gente entender, para a gente compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Jesus, eu apresento aqueles que estão ali, Senhor Deus, doentes, com a doença que o médico falou que não tem jeito. Eu apresento aqueles que estão com a causa que o juiz falou, que o advogado falou que não pode resolver. Aqueles que estão passando por uma situação que nenhuma pessoa aqui dessa terra pode ajudar eles. Mas eu oro crendo na Tua palavra que diz que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Faça, Senhor Deus, o impossível na vida dessas pessoas. Ajuda essas pessoas a serem curadas, a serem libertas, a terem seus problemas resolvidos, Senhor Jesus maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Todos nós estamos abençoados em nome de Jesus Cristo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.